se a maior virada da vida de um artista não tivesse nada a ver com palco, fama ou dinheiro, mas com algo que muita gente acha impossível de largar? Na verdade não é parar, né? Dá uma seguradinha. Aquilo. Água demais mata a planta. Tem 3 meses aí na tocada. Agora tem que calma. Treinar, segurar, mas não é parar não. Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque histórias como essa, cheias de bastidores, escolhas inesperadas e decisões que dividem opiniões, são exatamente o que a gente traz aqui todos os dias. E essa, em especial, pode fazer você repensar hábitos que parecem inofensivos, mas que dizem muito sobre o momento de vida de cada um. Zé Felipe começou 2026 de um jeito que ninguém imaginava. Enquanto muita gente associava o cantor a festas, celebrações e aquela vida intensa típica do meio artístico, ele surpreendeu ao revelar que tomou uma decisão radical logo após viver um dos momentos mais delicados de sua vida pessoal. O término relâmpago com Ana Castela ainda ecoava nas redes, os fãs comentavam o climão no reencontro dos dois e muita gente apostava que ele seguiria o caminho clássico de afogar as mágoas. Mas foi justamente o oposto que aconteceu. Eu fiz, todo ano eu faço. Do álcool não foi propósito. Foi só porque dá uma desintoxicada mesmo, mas todo ano eu faço. Esse ano eu fiz um bem legal, bem abençoado. E é isso. Em meio a um cenário de exposição emocional, especulações e olhares atentos do público, Zé Felipe resolveu aderir ao chamado Janeiro Seco, conhecido mundialmente como Dry January. A proposta é simples, mas poderosa: passar todo o mês sem consumir nenhuma bebida alcoólica. E quando ele compartilhou isso com os seguidores, a reação foi imediata. Curiosidade, apoio, desconfiança e até ironias surgiram nos comentários. Afinal, por que um cantor famoso, recém-solteiro e no auge da carreira, escolheria justamente abrir mão do álcool? Em um desabafo direto, Zé Felipe não romantizou a decisão. Ele admitiu que ficar um tempo sem beber exige esforço, disciplina e treino. Não foi vendido como algo fácil ou automático. Pelo contrário, ele deixou claro que era um desafio pessoal, uma escolha consciente em um momento em que muita gente perderia o controle. E completou dizendo que o ano mais abençoado tinha começado, frase que, para muitos, soou como um recado indireto sobre amadurecimento e mudança de fase. Esse movimento não surgiu do nada. O Janeiro Seco nasceu no Reino Unido, em 2013, como uma campanha de conscientização sobre os hábitos de consumo de álcool. A ideia não é demonizar a bebida, mas provocar reflexão. Janeiro foi escolhido estrategicamente porque é o mês em que as pessoas tentam reorganizar a vida após os excessos das festas de fim de ano, quando o corpo e a mente geralmente estão no limite. E foi exatamente nesse contexto que a decisão de Zé Felipe ganhou ainda mais peso. Enquanto parte do público enxergou a atitude como uma jogada de marketing ou uma fase passageira, outros viram algo mais profundo. Um cantor jovem, famoso, passando por um término público, decidindo cuidar da própria saúde física e mental em vez de seguir o roteiro esperado. Isso levantou uma série de questionamentos. Estaríamos vendo um Zé Felipe mais consciente, mais estratégico ou simplesmente cansado de excessos? Para além da imagem pública, os efeitos dessa decisão no corpo chamaram atenção. O cirurgião gastrointestinal Lucas Nassif explicou que uma pausa de 30 dias no consumo de álcool já provoca mudanças significativas no organismo. Segundo ele, o fígado, um dos órgãos mais afetados pela bebida, começa rapidamente um processo de regeneração. O acúmulo de gordura diminui, a filtragem de toxinas melhora e o corpo passa a trabalhar de forma mais equilibrada. É como se um peso constante fosse retirado do organismo. No sistema digestivo, os impactos também são claros. O álcool irrita a mucosa do estômago, contribui para gastrite, refluxo e desregula o intestino. Quando ele sai de cena, muitos desses sintomas diminuem ou desaparecem. Pessoas relatam menos estufamento, menos desconforto abdominal e uma sensação geral de leveza. E isso tudo acontece em poucas semanas, algo que surpreende até quem é da área da saúde. Mas talvez um dos pontos mais comentados seja o efeito no sono.
Apesar de muita gente associar bebida alcoólica a relaxamento, a ciência mostra que o álcool prejudica o descanso profundo. Sem ele, o sono se torna mais reparador, o que reflete diretamente no humor, na energia diária e na capacidade de lidar com estresse e frustrações. Em um momento emocionalmente delicado, como o que Zé Felipe enfrenta após o fim do relacionamento, isso pode fazer toda a diferença. E não para por aí. A mudança não é só física, mas mental. Segundo o especialista, muitas pessoas começam o janeiro seco achando que será apenas um desafio temporário e acabam se surpreendendo com os benefícios. A clareza mental aumenta, a disposição melhora e surge uma nova relação com o próprio corpo. É nesse ponto que muita gente passa a questionar se realmente precisa do álcool com a frequência que consumia antes. No caso de Zé Felipe, essa decisão ganhou um simbolismo ainda maior. Para alguns fãs, foi uma resposta silenciosa ao momento turbulento. Para outros, um sinal de maturidade e autocontrole. Já há quem diga que essa escolha pode influenciar outros artistas e seguidores a repensarem hábitos que parecem normais, mas que cobram um preço alto a longo prazo. Nas redes sociais, as reações foram intensas. Teve quem aplaudisse a postura, dizendo que é raro ver alguém tão exposto optar pelo autocuidado. Outros ironizaram, duvidando que a decisão dure o mês inteiro. E também surgiram comparações com outros famosos que já tentaram movimentos parecidos, alguns com sucesso, outros nem tanto. Isso só aumentou o debate e manteve o assunto em alta. E é exatamente aí que a polêmica se intensifica. Porque quando uma figura pública como Zé Felipe muda o eixo da própria narrativa, ela não controla mais a forma como essa decisão será interpretada. A partir do momento em que ele torna pública a escolha de passar um mês inteiro sem álcool, em pleno início de um ano marcado por um término exposto e emocionalmente carregado, a decisão deixa de ser apenas pessoal e passa a ser simbólica. Cada palavra dita, cada story publicado, cada reação vira combustível para análises, julgamentos e debates que extrapolam completamente a intenção inicial. E a pergunta começa a ecoar com força. Essa escolha é realmente sobre saúde ou é um recado silencioso para alguém ou talvez para si mesmo? O público, acostumado a associar o entretenimento à fuga, à celebração e ao excesso, parece ter sido pego de surpresa. Existe quase um incômodo coletivo quando alguém quebra o roteiro esperado. Um cantor jovem, famoso, recém-solteiro, não deveria estar vivendo intensamente, saindo, brindando, aparecendo em festas? Ao optar pelo oposto, Zé Felipe acaba confrontando um imaginário muito enraizado, inclusive entre fãs. E quando esse imaginário é confrontado, a reação raramente é neutra. Alguns aplaudem, outros desconfiam, outros se irritam. Porque, no fundo, a escolha dele acaba funcionando como um espelho desconfortável para muita gente. Nas redes sociais, o debate rapidamente deixou de ser apenas sobre Zé Felipe. Comentários começaram a surgir de pessoas que se sentiram provocadas pela atitude. Houve quem dissesse que é fácil falar em janeiro seco quando se tem dinheiro, estrutura e acompanhamento médico. Outros apontaram que a decisão poderia ser uma forma de autopromoção disfarçada de cuidado pessoal. Ao mesmo tempo, milhares de seguidores relataram que se sentiram inspirados a tentar o mesmo desafio, nem que fosse por alguns dias. E é justamente essa contradição que mantém o assunto em ebulição. A mesma atitude gera identificação e rejeição na mesma intensidade. A mídia, por sua vez, percebeu rapidamente o potencial da narrativa. Não se tratava apenas de um cantor falando sobre ficar sem beber. Era a combinação perfeita de elementos que sempre geram engajamento. Término recente, exposição emocional, mudança de hábito e um discurso que flerta com amadurecimento e transformação pessoal. Manchetes começaram a destacar a decisão como algo quase radical, especialmente dentro do meio artístico, onde o álcool costuma estar presente em eventos, shows, bastidores e confraternizações. E quanto mais se falava sobre isso, mais a escolha ganhava camadas de interpretação. Um ponto que chama a atenção é como o discurso de Zé Felipe não se apoia em moralismo. Ele não condena quem bebe, não se coloca como exemplo superior, não prega a abstinência eterna. Pelo contrário, ele fala de esforço, dificuldade e treino. Essa honestidade acaba tornando a narrativa ainda mais potente, porque não soa como algo idealizado. Soa como alguém tentando lidar com um momento específico da vida.
E é justamente isso que levanta outra questão incômoda. Será que o álcool, para muitas pessoas, não funciona como um anestésico emocional em momentos de dor? E se for, o que acontece quando ele é retirado? Especialistas apontam que, ao ficar sem álcool, emoções tendem a vir à tona com mais intensidade. Ansiedade, tristeza, irritação e até frustrações que antes eram abafadas podem se tornar mais perceptíveis. Isso significa que a decisão de Zé Felipe não é apenas física, mas profundamente emocional. Em um momento de término, em que sentimentos ainda estão confusos, optar por não beber pode significar encarar a realidade sem filtros. E isso não é simples, nem confortável. Será que o público está preparado para enxergar essa vulnerabilidade em alguém que sempre foi associado à leveza, diversão e irreverência? Outro ponto que gera debate é a expectativa criada em torno do tempo. Um mês parece pouco para alguns e muito para outros. 30 dias sem álcool podem parecer irrelevantes para quem não tem o hábito de beber com frequência, mas para quem associa socialização, relaxamento e celebração à bebida, esse período pode representar uma ruptura significativa. E quando Zé Felipe fala que é treino, ele toca em um aspecto que muitos evitam admitir: o quanto o consumo de álcool pode estar enraizado na rotina a ponto de exigir esforço consciente para ser interrompido. A partir disso, surgem comparações inevitáveis. Outros artistas já falaram sobre pausas no consumo de álcool, alguns após episódios de excessos, outros por orientação médica, outros por questões religiosas ou filosóficas. Alguns conseguiram manter a mudança a longo prazo, outros voltaram aos hábitos antigos. O público observa, compara, cobra coerência. E no caso de Zé Felipe, qualquer deslize, qualquer aparição futura em que ele seja visto com um copo na mão, será rapidamente usada como argumento por quem duvida da sinceridade da decisão. Isso aumenta ainda mais a pressão em torno de algo que, em teoria, deveria ser pessoal. Há também um impacto na imagem pública. Durante anos, Zé Felipe construiu uma persona ligada à espontaneidade, ao humor e à vida social intensa. Essa nova fase, mais introspectiva e focada em saúde, pode representar uma transição de imagem. Alguns fãs podem se identificar ainda mais, enquanto outros podem estranhar. E essa transição nunca é tranquila. Sempre há resistência quando alguém foge do papel que o público se acostumou a consumir. A pergunta que fica é se o mercado e os próprios fãs estão prontos para aceitar um Zé Felipe diferente do que estavam habituados. Nos bastidores, especula-se que a decisão também possa influenciar sua rotina de trabalho. Shows, eventos e compromissos sociais muitas vezes envolvem ambientes onde o álcool está presente. Manter a escolha em meio a esse contexto exige disciplina e muitas vezes explicações. Isso pode gerar situações desconfortáveis, recusas, comentários e até pressão velada. E novamente surge o questionamento: até que ponto uma escolha saudável precisa ser justificada publicamente? Por que alguém decidir não beber ainda causa estranhamento? O que torna tudo ainda mais intenso é o momento emocional que serve de pano de fundo para essa decisão. O término com Ana Castela não foi apenas um rompimento discreto. Houve reencontro, clima tenso, especulação e uma exposição que alimentou narrativas paralelas. Para muitos, o Janeiro Seco surge quase como um contraponto simbólico a esse cenário. Em vez de se deixar levar pelo caos emocional, Zé Felipe parece tentar retomar algum tipo de controle. Mas será que isso é visto como força ou como fuga? Essa ambiguidade é um dos motores da polêmica. A internet, como sempre, amplifica tudo. Memes surgiram, alguns elogiando, outros ironizando. Comentários questionam se a decisão durará o mês inteiro, se haverá recaídas, se tudo não passa de uma fase. Outros vão além e usam a situação para discutir a cultura do álcool no Brasil, onde beber é frequentemente associado à socialização, masculinidade e celebração. Nesse sentido, a atitude de Zé Felipe acaba tocando em um nervo coletivo, mesmo que essa não tenha sido a intenção inicial. Especialistas em comportamento apontam que quando uma figura pública quebra um padrão cultural, ela acaba provocando reações defensivas. Pessoas que se sentem confrontadas em seus próprios hábitos podem reagir com sarcasmo ou desdém, não porque discordam da escolha em si,
mas porque ela escancara algo que preferiam não questionar. E talvez seja por isso que a decisão de Zé Felipe incomoda tanto quanto inspira. Ela obriga o público a olhar para si mesmo, mesmo que indiretamente. Outro aspecto controverso é a expectativa criada em torno do depois. O que acontece após os 30 dias? Zé Felipe voltará a beber como antes? Reduzirá o consumo? Manterá a abstinência? O silêncio sobre o futuro mantém o suspense e alimenta discussões. Alguns defendem que o mais importante já foi feito, que é a reflexão. Outros dizem que, sem continuidade, o gesto perde força. Mas será que toda mudança precisa ser definitiva para ser válida? Ou será que o valor está justamente na experiência e na consciência adquirida? O discurso do médico especialista reforça que muitas pessoas se surpreendem positivamente ao perceber os benefícios de um mês sem álcool. E isso abre outra frente de debate. Se os ganhos são tão evidentes em tão pouco tempo, por que a ideia de reduzir o consumo ainda encontra tanta resistência? Será que o problema não está apenas na bebida em si, mas na forma como ela é socialmente normalizada? Quando um cantor popular fala sobre isso, mesmo sem intenção militante, ele acaba jogando luz sobre uma questão que vai além da própria história. A gravidade da polêmica não está em um copo que deixou de ser servido, mas no que isso representa simbolicamente. Um homem jovem, famoso, em um momento emocionalmente instável, decide enfrentar a realidade sem anestesia química. Isso desafia expectativas, incomoda padrões e provoca reflexões que muitos prefeririam evitar. E talvez seja exatamente por isso que o assunto continua rendendo tanto, porque não oferece respostas fáceis nem finais fechados. No fim, a decisão de Zé Felipe não se encerra em janeiro, nem em um desafio de 30 dias. Ela continua ecoando em cada comentário, em cada debate, em cada pessoa que se sentiu tocada ou irritada pela escolha. E a pergunta que permanece no ar, cada vez mais incômoda, é se estamos realmente discutindo a atitude de um cantor ou se estamos usando essa história para fugir de uma conversa mais profunda sobre limites, excessos e a forma como lidamos com nossas próprias dores. Até que ponto essa escolha é apenas dele e até que ponto ela expõe algo que muita gente prefere não encarar? A discussão segue aberta, sem respostas definitivas, e talvez seja exatamente por isso que ela continua tão viva. Se você quer continuar acompanhando esse e outros desdobramentos que estão movimentando a internet, se inscreva no canal, curta o vídeo e fique ligado nos próximos conteúdos.